Segunda parte do nosso Evangelho no Lar, estudo do livro Meditando a Vida, capítulo 2, Prática na Vida Cotidiana, título, tema de hoje, Inseparatividade, né? Aonde o Lama Santen inicia dizendo o seguinte: é importante entender que o budismo visa a superação das raízes do sofrimento e ao estabelecimento de bases para a felicidade temporária e definitiva. Quando não temos sabedoria, as coisas ruins existem como experiências concretas, têm nome e têm forma. No caminho da liberação do sofrimento, o primeiro passo é descaracterizar a solidez da experiência de sofrimento. Então, o primeiro ponto que caberia aqui a gente destacar nesse primeiro parágrafo do texto é o fato de que o budismo tem como seu objetivo a felicidade. E aqui tem uma outra coisa curiosa, onde o Lama diz que não é só a felicidade definitiva, né? Ele também proporciona felicidade temporária. O que ele quer dizer com proporciona felicidade temporária? Aqui temporária é sinônimo de mundana, ou seja, na medida em que nós começamos a usar as ferramentas que os ensinamentos espirituais nos fornecem para adquirirmos cada vez mais sabedoria, mais equilíbrio, mais equanimidade, mais amorosidade, nós conquistamos não apenas essa felicidade que a gente vem aqui sempre falando, que é a felicidade genuína, a felicidade perene, aquela que não se extingue, mas nós também começamos a ter mais possibilidades de estarmos felizes no mundo, né? Por que isso? Por causa, inclusive, do que foi destacado na nossa mensagem de abertura de hoje, né? O que dizia a nossa mensagem de hoje, né? Na epístola de Paulo? Paulo nos dizia que ele aprendeu a se contentar com o que tinha. E Emmanuel ressalta no comentário que ele expressou, ele escreveu essa frase no momento em que ele estava preso, em que ele não tinha comida todos os dias. Ele passava fome alguns dias passava sede, porque os seus carcereiros não lhe davam comida e não lhe davam água, mas ele estava contente com o que tinha, né? Por quê? Porque Paulo conquistou um nível de sabedoria tal ao longo de sua vida, ele exercitou tanto esse espírito de servir, que era o tema da nossa mensagem de hoje, que quando ele estava ali no cárcere, aquela situação que para seres menos treinados no caminho espiritual como nós, seria uma situação de grande sofrimento, para ele não causava sofrimento algum. Ele disse: aprendi a me contentar com o que tenho. O que ele tinha naquela hora era isso, era a prisão, era a falta de comida, mas ele estava sereno, ele estava equilibrado. Então, a conquista da sabedoria, ela nos faz com que sejamos felizes em qualquer circunstância, né? Independente, como nós temos sempre repetido aqui, de circunstâncias externas. Ou seja, nós nos tornamos seres livres. Por quê? Porque nos tornamos independentes do que está acontecendo ao nosso redor. O nosso equilíbrio, né? A nossa felicidade não depende mais daquilo que nos rodeia, né? Porque ela vem de dentro, né? Ela vem da nossa própria centelha divina, com a qual a gente, através da sabedoria, se conecta, né? E o Lama segue então dizendo, no segundo parágrafo, que a raiva é uma das emoções que produz grande desconforto e ansiedade. Quando estamos sob o efeito dessa perturbação, ela parece surgir de forma natural e justa de dentro de nós, quase de forma independente. Entretanto, se examinamos sua manifestação, vemos que está sempre ligada a uma realidade circundante específica. Sempre justificamos nossa raiva ou perturbação, seja de que tipo for, pela descrição do que vemos ao nosso redor. A perturbação sempre parece justa e explicável. Então, o que o Lama descreve nesse segundo parágrafo, pessoal, é a situação dos seres que não conquistaram a sabedoria, né? Nós que ainda não temos uma plenitude de sabedoria dentro de nós fazemos isso. Nós justificamos, por exemplo, que é, né, o que ele toca no parágrafo, a emoção perturbadora da raiva.
Aí eu volto ao exemplo da nossa mensagem de hoje, né? Cujo título é Se Aspiras a Servir. Né? O que diz a nossa mensagem de hoje? Que Paulo, mesmo preso, mesmo sem ter comida todos os dias, mesmo sem ter água todos os dias, passando fome, passando sede, escreve na sua epístola: aprendi a contentar-me com o que tenho, né? Ou seja, como ele já tinha conquistado um elevado grau de sabedoria, ele não fazia isso que o Lama está dizendo aqui que o ser comum que não conquistou a sabedoria faz, que é justificar a sua raiva. Por quê? Porque se Paulo não tivesse conquistado sabedoria, o que ele diria? Ele ficaria possesso de raiva e se justificaria, dizendo: olha só, eles me prenderam, eu sou um pregador cristão, só falo do bem, só prego os ensinamentos de misericórdia de Jesus, e olha como estão me tratando aqui. Eu tenho toda a razão de estar com raiva. Eu tenho toda a razão de me irritar com esses seres que estão me maltratando e que tolheram a minha liberdade de maneira injusta, porque eu não cometi nenhum crime. Mas por que Paulo não faz isso? Porque Paulo já tinha visão interior. Paulo já tinha dominado o seu território interior. Seu território interior não era mais colonizado por emoções perturbadoras, não era dominado por impulsos descontrolados. Ele tinha uma visão clara da realidade. Ele sabia que a sua felicidade, na medida em que ele se conectasse com a centelha divina que habitava dentro dele, que era o Cristo dentro de nós, né, como Jesus dizia, nada poderia afetá-lo, né? Então é isso aqui que nós deveríamos contrapor a esse parágrafo que o Lama está nos transmitindo, né? O ser sábio, ele faz exatamente o contrário disso. Ele não justifica sua raiva, ele não justifica sua carência, ele não justifica seu apego. Muito pelo contrário, ele busca em todas as situações motivos de alegria no serviço aos outros. No caso de Paulo, qual foi o serviço que ele prestou? Porque quem eram os seres que o cercavam na prisão? Eram carcereiros cruéis, né? Provavelmente deveriam ser soldados romanos, né? Muito embrutecidos até pela força das atividades que precisavam desempenhar no império, mas eles foram beneficiados com esse grande exemplo de autodomínio, né? De autocontrole e de felicidade interna que Paulo lhes deu naquele momento. Pode ser que naquela encarnação eles nem tenham se dado conta disso, mas com certeza aquilo ficou plantado no interior deles como uma semente que em vidas futuras certamente deve ter brotado, porque a energia desses seres muito evoluídos, ela é muito poderosa, e se ela não repercute na hora, ela fica reverberando até que quando aquele coração que teve a oportunidade de conviver com aquele elevado exemplo de espiritualidade, quando ele está pronto, aquela semente brota, né? O terreno ficou pronto, a semente brota. E aí o Lama segue dizendo, né? Conter-se não é uma solução definitiva. Não adianta criar uma tampa interna. Isso não elimina a perturbação, apenas a represa. A raiva fica lá dentro e pode vir a explodir como uma panela de pressão em algum momento. Para retirar o princípio energético das perturbações, é necessário utilizar a sabedoria da inseparatividade. O que o Lama está querendo dizer aqui, né? Ele está mostrando que reprimir as emoções perturbadoras em nada ajuda-nos a melhorar a nossa condição psíquica. Muito pelo contrário, né? Quando a gente reprime as nossas emoções perturbadoras, por exemplo, quando a gente tenta conter um acesso de raiva, ou seja, não manifesta ele de maneira física, né? Não manifesta de maneira corporal, o que acontece? Aquilo causa uma série de problemas dentro de nós que, com o tempo, se isso for sendo repetido, pode causar disfunções psiquiátricas relevantes, importantes, né? Ou até doenças físicas, né? Então, o que o Lama diz aqui que é o verdadeiro passo para a superação definitiva das emoções perturbadoras, né? Desses impulsos inferiores? É a gente retirar delas
o princípio energético. E como é que a gente retira? Por exemplo, voltando ao exemplo da nossa mensagem de hoje, né? Por que Paulo não ficou com raiva dos seus carcereiros, daqueles que o mandaram prender, né? Porque ele já tinha assimilado essa visão de sabedoria, onde ele não se via como um opositor daqueles que o prenderam. Por quê? Porque ele já tinha introjetado esse conceito que o Lama define aqui, nomeia aqui como inseparatividade. Ele já sabia que ele e aqueles seres que estavam ali na frente dele e que naquele momento se manifestavam como seus carcereiros, estavam fazendo a mesma coisa que ele. Todos estavam buscando a felicidade e evitando o sofrimento. E como ele já tinha desenvolvido um alto nível de sabedoria, ele, ao invés de ficar com raiva daqueles que o prenderam, ele se compadecia deles. Por quê? Porque ele percebia que ele já tinha encontrado essa felicidade, que de nada depende, né? Ele via que ele conseguia manter esse estado de felicidade equilibrada, mesmo preso, né? Mesmo atrás das grades, enquanto aqueles que estavam lá fora e que aparentemente estavam livres, na verdade eram escravos de seus próprios impulsos e do desconforto de suas próprias emoções perturbadoras, né? Muitos deles, quando agrediam Paulo, né? Porque a gente sabe que naquela época não existia, inclusive, nada sobre direitos humanos, sobre direito daqueles que estão encarcerados, então os carcereiros podiam chicotear, podiam bater, podiam cuspir, podiam humilhar, né? Eles faziam isso com ele, né? Por quê? Porque o ser inferior ele ainda tem um outro problema, ele fica muito desconfortável quando ele vê alguém cuja energia coloca diante dele o espelho da sua própria inferioridade. Olha que coisa interessante, né? Paulo sabia que eles sofriam o desconforto da própria raiva que sentiam dele, que era um ser inocente, que não tinha feito nada contra eles, né? E por isso ele se apiedava deles. Olha que coisa interessante, né? Ou seja, do ponto de vista superficial, quem olhasse a situação sem sabedoria se apiedaria de Paulo, mas quem desenvolveu o olho da sabedoria olharia ali e saberia que os verdadeiros sofredores naquela situação eram aqueles que aparentemente estavam livres, mas cuja liberdade era apenas externa, né? No seu interior eles estavam presos eles eram prisioneiros de suas próprias perturbações. E o Lama segue dizendo: tudo aquilo que focamos é inseparável de nossos olhos. Esse é o ponto central do budismo. Quando estamos envolvidos em nossos sofrimentos e complicações, temos todo um contexto que valida a perturbação. Há um panorama, uma experiência mental de reconhecimento do mundo e de nós mesmos de um certo modo. E é somente na dependência desse panorama que a perturbação ocorre. Então, isso, pessoal, mostra o quê? Que nós somos seres livres. Por quê? Porque a perturbação só ocorre quando nós nos deixamos perturbar, né? Então, mais uma vez, eu vou retomar aqui o exemplo da nossa mensagem de hoje. Paulo estava preso, Paulo estava sendo humilhado, maltratado, fisicamente e mentalmente, e mesmo assim ele havia desenvolvido um olho de sabedoria que fazia com que ele olhasse para tudo aquilo e agradecesse a Deus pela oportunidade de dar testemunho da sua fé. Ele sabia que iria ser morto, ele sabia que iria ser condenado à morte, como Jesus o tinha sido também, mas ele via nisso a oportunidade de dar testemunho da sua fé, a oportunidade de fortalecer ainda mais o seu mundo interior. Então é isso que o Lama está falando aqui, né? Tudo aquilo que nós focamos é inseparável dos nossos olhos. Então, os olhos de Paulo, naquele momento, já eram olhos tão puros que até numa situação onde todos os seres comuns veriam uma tragédia, uma injustiça,
né, um sofrimento injustificável, Paulo via uma oportunidade de agradecer a Jesus, estar dando a ele essa oportunidade de testemunhar a sua fé. Né? Então é isso que o Lama está dizendo aqui. O olho com o qual nós olhamos para a situação, e aqui ele não está falando do nosso olho físico, e sim do nosso olho mental interno, é que vai determinar se a nossa situação vai ser uma situação de sofrimento e de dor ou de felicidade e gratidão, como foi o caso de Paulo de Tarso na mensagem de hoje, né? E o Lama segue ainda dizendo, no sentido budista, a felicidade sobre condições também é uma forma sutil de perturbação, para a qual temos ainda menos vigilância e defesa. Como as condições são sempre impermanentes, a felicidade condicionada é, portanto, impermanente, e dela brotará o sofrimento posterior. Então, hoje está muito interessante, porque a gente pode pegar todo o fio da meada baseado na nossa mensagem, né? Voltando ao caso de Paulo, né? Ele estava preso, né? Ele estava numa condição de aparente sofrimento, mas ele havia conquistado uma felicidade interior que não é condicionada. O que quer dizer isso? Não depende de condições externas, né? Ele havia conquistado uma felicidade de um ser que percebeu que é um espírito imortal, que é um espírito eterno, que seu corpo é apenas uma veste transitória, que serve para, durante a encarnação, serve para que seu espírito cresça e evolua, e estava extremamente grato, né, por estar podendo passar por aquelas dificuldades. Por quê? Porque aquelas dificuldades estavam sendo o ápice dos ensinamentos que ele havia recebido durante aquela encarnação em que ele se chamou Paulo de Tarso, né? Então, é isso que o Lama está dizendo aqui, né? Quando a felicidade depende de condições, ela já se torna uma raiz de sofrimento. Porque, por exemplo, se eu digo assim, eu vou ser muito feliz quando eu tiver uma família, filhos saudáveis, né? Uma boa esposa, um bom marido, eu estou colocando condições para a minha felicidade. Como a realidade é impermanente, a hora que essas circunstâncias mudarem, né? A hora que eu adoecer, a hora que meu marido ou minha esposa resolver se separar de mim, né? A hora que meus filhos também começarem a ter problemas de qualquer natureza, ou até mesmo, na pior das hipóteses, vierem a falecer, o que acontece? A minha felicidade se transforma em sentimento, né? Em sofrimento, aliás. A minha felicidade se transforma em sofrimento. Então é isso que o Lama está dizendo nesse parágrafo, né? Que no sentido budista, a felicidade sobre condições também é uma forma sutil de perturbação. Só que a gente não tem vigilância em relação a ela, porque como a gente acha que ela é boa, a gente se apega a ela e esquece que, por ser impermanente, ela lá no futuro pode nos trazer sofrimento, né? E aí a gente deixa que esse apego aumente, e depois acaba sofrendo ainda mais quando as condições mudam. O Lama segue dizendo, então, a compreensão da inseparatividade começa quando percebemos que a realidade, a paisagem virtual na qual nos sentimos imersos, surge inseparável do conteúdo de nosso coração. Essa compreensão é muito profunda e nos permite uma liberdade antes desconhecida. No momento em que viajamos para dentro e transformamos o conteúdo kármico do nosso coração, todo o universo externo muda. Quando somos filhos, vemos nossos pais de um jeito. Quando somos pai, eles adquirem uma face inteiramente nova. É surpreendente olhar ao redor com o reconhecimento dessa liberdade. Aqui, esse é o ponto-chave no qual o budismo bate sempre, né? Nós somos absolutamente livres em nosso interior, né? E o Lama, ele procura trazer isso de uma forma muito compreensível com exemplos cotidianos, né? Então ele fala agora no final desse parágrafo que quando nós somos filhos, ou seja, quando nós somos pequenininhos, e isso todos nós vamos reconhecer na nossa experiência de vida, nós temos uma visão de nossos pais, né? Depois que crescemos, eles continuam sendo nossos pais, os mesmos pais, mas a nossa visão deles é outra. Ou seja, eles são os mesmos, mas ao mesmo tempo não são. Não é? Porque muda para nós, né? Aquele pai que antes nós tínhamos, né? Ou seja, quando a gente cresce, a gente passa a ter, inclusive,
mesmo antes dos nossos pais envelhecerem, quando a gente já está adulto, a gente passa a ter uma relação mais, digamos assim, igualitária com eles, né? Não é mais aquela de um ser assim que parece ter todo o poder do mundo, né? Sobre um ente desprotegido que somos nós, né? As crianças. Então, o que o Lama está trazendo para nós é que o objeto que aparece fora para nós, ele é condicionado pela visão interior que nós temos dele, né? Porque se não fosse assim, não existiria o perdão, concorda? Por quê? Porque o que é o perdão? Aquele ser que eu via como inimigo, aquele ser que eu via como aversivo, como alguém que era objeto até da minha raiva, né, do meu ódio, através do perdão, ele passa a ser um ser do qual eu me compadeço e ao qual eu desejo, inclusive, o bem. E isso acontece mesmo que a pessoa que é objeto do perdão não tenha mudado de comportamento, não é verdade? Mesmo que aquela pessoa continue com pensamentos negativos, se eu o perdoo, ele deixa de ser inimigo, eu passo de deixar de ter aversão a ele e passo a ver ali até um amigo. Porque quando a gente está no caminho espiritual, a gente cria essa habilidade de ver naqueles que nos causam mal importantes instrutores espirituais que nos desafiam a lidar com as nossas limitações interiores. É por isso que o Dalai Lama repete muito frequentemente: nossos melhores mestres são aqueles que mais nos incomodam, né? Por quê? Porque quando eles nos incomodam, eles apontam para as nossas dificuldades interiores, fazem com que nós fiquemos conscientes das nossas dificuldades interiores e a partir daí nos dão uma oportunidade de nos trabalharmos para ficarmos melhores. Então é isso que o Lama está ressaltando aqui, né? Essa liberdade que nós temos de, mudando o nosso olho mental, a forma como nós olhamos para os outros, né? Nós temos a liberdade também de mudar o nosso estado interior de sofrimento, né? De infelicidade, de desconforto, para um estado de felicidade e de conforto, né? E o Lama segue dizendo: os seres que nos cercam são inseparáveis de nós e dos nossos olhos e corações, manifestam-se na forma de amigos ou inimigos. Costumamos pensar: a realidade da vida é assim, logo minhas ações devem ser deste e não daquele modo. Parece haver liberdade nisso, mas na verdade o reconhecimento da realidade externa de um modo específico condiciona as opções e determina os impulsos. O que parece liberdade é apenas um movimento preso às condições virtuais automáticas, aparentemente sólidas, imutáveis, irremovíveis. Então aqui o que o Lama está dizendo é descrevendo como é que nós criamos a nossa própria prisão interior. Quando a gente afirma que a realidade da vida é assim, do jeito como eu vejo, então, por exemplo, quando eu olho para uma pessoa e digo, aquela pessoa é chata, né? E não questiono por que outros acham aquela pessoa um ser super amável, embora eu ache chato, o que eu estou fazendo? Eu estou me aprisionando numa visão estreita da realidade. Eu não estou percebendo que aquele ser que surge como chato ou como aversivo para a minha visão, ele não é aversivo em si, ele não é chato em si, porque se fosse, outras pessoas também teriam que achá-lo, todas as pessoas teriam que achá-lo do mesmo modo, né? O Lama costuma brincar com, às vezes, né, quando um criminoso assim, muito violento é preso, né, e as pessoas, nossa, olha só, foi preso, merecia mesmo, né, merece ser punido. Aí os repórteres vão entrevistar a mãe dele e ela fala assim, não, ele é um garoto bonzinho, ele só está meio confuso, né? Por quê? Porque é o olho de mãe, ela está olhando para ele com o olho de mãe. E aí a gente vai dizer, ela está errada? Né? Ela não está errada, ela é mãe, apenas é a forma de olhar. Agora, a forma sábia de olhar para as pessoas é olhar para todos como seres com um potencial divino ilimitado para o bem, mesmo que esses seres estejam fazendo as maiores negatividades, né? Por isso que no budismo eles vão dizer, devemos acolher os seres
do jeito que eles chegam, do jeito que eles estão. E a partir dali, de onde eles estão, trabalhar dentro das nossas possibilidades e dentro das nossas habilidades para que eles se tornem melhores a cada dia, né? E aí nós concluímos aqui, então, essa nossa parte da inseparatividade. Perceberam qual é a essência da inseparatividade, pessoal? É o fato de que o mundo externo é inseparável do nosso olhar, né? Tudo que surge para nós surge influenciado pela nossa maneira de ver o mundo, né? Pela nossa forma de abordar e de classificar os seres, né? É por isso, por exemplo, dando um exemplo bem simples, que tem pessoas que veem uma barata e já dão um pulo de 3 metros de altura, e tem outros que pegam na mão. Olha só, tá vendo? Tudo isso depende do olhar, né? Tinha um programa muito interessante de um biólogo, acho que era na TV Record. Você precisava ver, ele pegava os animais mais que a gente considera mais aversivos, né? Botava assim na mão aquela aranha caranguejeira peluda e falava: olha que beleza, olha seus movimentos, né? Olha os seus pelos, né? Olha o seu ferrão, que animal divino, maravilhoso. Era o olhar de biólogo, né? Então o ser, ele surge, mas ele surge conectado com o nosso olhar, e é isso que nos dá essa liberdade de escolhermos em qualquer circunstância entre sofrimento e felicidade, como Paulo mostrou na nossa mensagem de hoje, né? Ele estava numa circunstância em que todos os seres comuns diriam: nossa, coitado, e ele não se considerava um coitado, ele se considerava muito feliz, porque inclusive quando ele desencarnou, ele disse: encerrei a carreira, combati o bom combate, guardei a fé. Ele comemorou que ele guardou a sua fé, né, no encerramento da sua carreira, ou seja, na sua desencarnação, não perdeu a fé, combateu o bom combate, ou seja, o combate das suas próprias imperfeições, e estava felicíssimo de poder morrer nessas condições.